22 da playlist do primeiro ano e vai ser a última aula de trigonometria. É um assunto que a gente já está desde a aula de número 7, estávamos em trigonometria. Então, nessa aula 22 vai ser a última aula de trigonometria. E vamos falar sobre um assunto que muitas vezes não é ensinado no ensino médio, que são as funções trigonométricas inversas. Eu, particularmente, não foi ensinado para mim, eu só fui ter notícia disso no curso superior. Bem, mas pela resolução das minhas questões com os alunos, eu percebi que eles começaram a usar porque essa função trigonométrica inversa está disponível na calculadora. E facilita muito, alguns problemas que eu pedi, facilitava muito se você usasse a função trigonométrica inversa. Então, eles usaram, mas sem saber que existia, né, a função trigonométrica inversa. Então, eu resolvi formalizar através de uma aula, e vai ser a última aula do nosso curso, e ela está sempre presente também na nossa apostila, tá? Então, iniciando o compartilhamento da tela com vocês. Pronto, está aqui a nossa playlist do segundo ano. Pronto. Bem, tá aqui. E aí a relação de todas as aulas e vídeos que nós gravamos até agora. Nós já gravamos 21 vídeos até o presente momento. Os 6 primeiros matrizes, sistemas lineares. Agora esses 16... Opa, aí foi mais do que eu queria. Beleza. Os 16 seguintes, 15 até agora de trigonometria, isso vai ser o 16º de trigonometria. Então, estamos aqui. Quer dizer, gravamos esse foi o último, foi o 21, ele deu 42 minutos, e hoje vamos gravar as funções trigonométricas inversas, que vai ser o último vídeo da parte de trigonometria. Bem, então, nós já estudamos no primeiro ano, vocês podem pegar a playlist nossa do primeiro ano e ver essa aula, que eu tenho uma função que leva um conjunto A, um conjunto B. A sua função inversa, que a gente simboliza com o símbolo -1, como se fosse exatamente a ideia de um expoente, né? Porque exatamente o 5 elevado a -1 é 1/5. E a gente chama isso aqui de número inverso de 5, né? O inverso de 5 é 1/5. Então, a gente usa a palavra inversa lá, então usa o símbolo -1 aqui também. É a função que faz o quê? Essa função inversa, ela leva de B para A. Igual não, 2 pontos. Ela leva de B para A, conforme está mostrado aqui. Então, no caso, se a função for a função seno, x, então, se eu escolher aqui 30 graus, ou em radianos, π sobre 6, e colocar no lugar do x, então a imagem vai ser o seno de π sobre 6, o seno de 30, que a gente sabe que é meio. Então, nós temos o par ordenado, π sobre 6, levando para o meio. Isso na função f. Na função f menos 1, qual vai ser o par ordenado? O meio tem que levar o π sobre 6. E quem faz isso é a chamada função inversa. Agora, a gente já aprendeu que ela tinha que ser bijetora para existir essa volta. Por quê? Porque se ela não fosse bijetora e tivesse o elemento aqui sem receber, na hora que voltasse, ele não mandaria para ninguém, o que deixaria de ser função. E se 2 caras daqui recebessem, se o mesmo cara da imagem recebesse 2, quando fosse voltar, esse cara mandaria 2. O que também não pode, né? A definição de função é uma relação de todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente, nem mais nem menos.
Então, as funções que nós estudamos trigonométricas, as 6 que nós já estudamos, nenhuma delas, a princípio, foi bijedora. Porque todas elas eram funções periódicas. Função periódica que tem período, que se repete. E toda função que é periódica, ela certamente vai ter 2 caras andando para o mesmo. Então, isso deixaria de ser bijetora e, consequentemente, impede a existência de inversa. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma restrição de domínio. Ou seja, nós vamos diminuir o domínio. Se nós vamos diminuir o domínio, aí sim é possível torná-la bijetora. E aí sim eu posso dizer que existe sim a função inversa da função seno. Então, a função inversa da função seno existe e ela é chamada de função arco-seno. Esse ARC é a abreviação da palavra arco. Então, eu falo arco-seno, seria o nome da função inversa. Enquanto F é a seno, a F menos 1 é a arco-seno. Agora, eu posso simbolizar assim, mas também posso simbolizar, em vez de usar as 3 letrinhas A, R, C, pode usar o mesmo símbolo de função inversa, que é o menos 1. Eu evito essa simbologia aqui, porque pode causar uma confusão. Qual confusão? Seno de 30 elevado a menos 1 é uma coisa, seno de menos 1 é uma coisa, e seno, atenção, seno de 30 elevado a menos 1 é outra coisa. Aqui é a função inversa do ponto de vista da razão da função seno, que a gente sabe que é a função cossecante. Então, isso aqui é cossecante de 30. Desculpa, isso aqui tudo vai ser a cossecante de 30. Então, eu não gosto desse símbolo porque eu vou confundir. E na função inversa, não. Aqui, na verdade, estaria errada, porque na função inversa, o x aqui não é o ângulo. E o x aqui já é o resultado. Eu falo seno inversa de meio. Aí eu descubro que vale 30. Seria o correto, né? Então, enquanto eu digo que y é igual a seno de 30 é igual a meio, se eu for escrever a inversa, eu vou falar y vai ser o arco seno de meio. E aí vai dar 30 graus. Ou seja, a imagem, enquanto na função seno normal, a imagem é o resultado do seno, na função trigonométrica inversa, a imagem vai ser o ângulo, né? Então, pessoal, essa simbologia eu não vou usar, tá? Embora esteja correta, e nos computadores, nas calculadoras geral, aparece até esse símbolo aqui, tá? Só que na escrita nossa, para não causar confusão, eu vou preferir sempre essa nomenclatura que vai usar o arc, tá? Então, todas as 6 funções trigonométricas, cada uma das 6, se eu fizer a devida restrição do domínio, cada uma delas vai ter a sua respectiva função inversa. Agora, não confundir função inversa com a inversa da razão, que no caso do seno seria cossecante. Então, lembrando que são coisas distintas, tá certo? Nós já falamos isso da parte das razões. Pronto, então, está mostrada a parte inicial. E vamos começar com o primeiro exemplo. Então, está aqui o gráfico da função seno, a senoide, essa curva que está mostrada aqui. Então, a gente já tem discutido antes, por exemplo, o período dela, né? Era uma função que vinha daqui, tinha uma curvatura para cima e outra para baixo. Então, esse período todo aqui, esse intervalo todo, essa distância daqui até aqui era o período, né? A imagem variava de 1 a menos 1, é essa região aqui. E o domínio não é só esse pedaço, né? Eu peguei esse pedaço aqui, mas o domínio é real. Então, eu prolongo ela, então essa curva permanece. E esse segundo pedaço é uma cópia desse primeiro aqui, né? Por isso que a gente chamou de função periódica. Só que se eu pegar esse pedaço aqui, ela não vai ter inversa. Por que não vai ter inversa? Por exemplo, se eu passar uma reta horizontal aqui, eu cruzo a função em 2 pontos e percebo que eu tenho
dois elementos do domínio mandando para a mesma imagem. Dois elementos do domínio mandando para a mesma imagem. E se isso acontece, ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é bijetora. E, consequentemente, não tem inversa. Mas, o que é que eu posso fazer? A restrição que a gente tem para fazer é que eu posso pegar um pedaço dela que seja bijetora. E se eu pegar esse pedaço aqui, pessoal, que vai da onde até onde? Que vai do menos 90 até o 90, do menos 90 até o 90, se eu pegar esse pedaço que eu acabo de pintar de azul, eu vou ter uma função bijetora nessa região. Por que, pessoal, eu vou ter uma função bijetora? Qualquer reta horizontal que eu passar agora nessa função, qualquer reta horizontal só vai cruzar em um ponto. Não cruza mais em dois, como no exemplo passado. Qualquer reta horizontal que eu passe aqui, só vai passar em um ponto. Consequentemente, ela se torna injetora. E se eu pegar o conta-domínio e reduzir aqui para essa imagem daqui, a imagem que vai de menos 1 a 1, pronto, eu faço a imagem. Se eu trocar aqui e botar a imagem, aí não fica sobrando ninguém no conta-domínio sem receber. E, consequentemente, se eu quero fazer a inversa, ela vai mandar de volta e vai mandar exatamente 1. Então, essa é a restrição que eu tenho que fazer, pessoal. É pegar só esse ramo que vai do menos 90 ao 90. E o conta-domínio ficar de menos 1 a 1. Se eu fizer isso, eu fazendo essa restrição aqui, eu tenho esse gráfico. Então, veja que eu fiz aqui o gráfico exatamente da parte que me interessa. A parte que vai da onde? Do menos 90, ou menos π sobre 2. O π é 3,14, então 3,14 dividido por 2 dá aproximadamente 1,57. Por isso que aqui no gráfico está 1,57, também está 90. Então, vai do menos π sobre 2 ao π sobre 2. E a imagem vai de menos 1 a 1. Pronto. Então, ela agora é bijetora. Porque ela é sobrejetora e ela é bijetora e é injetora ao mesmo tempo. Podemos inverter. E quem é a função agora trigonométrica? A função inversa do seno. Eu vou chamar de arco seno, né? Então, enquanto o seno está aqui, aqui eu vou escrever o arco seno. E o que acontece? A função f manda de A em B. O nosso A, com a nossa restrição que eu fiz agora, é esse conjunto aqui. É o nosso domínio. E o B é o intervalo de menos 1 a 1. Se eu quero fazer a inversa, como é que fica? Então, ele vai ser uma função que vai levar o conjunto B, que é o intervalo do menos 1 a 1, até o conjunto A, que é o intervalo que vai do menos π sobre 2 ao π sobre 2. E com isso ela fica bem definida. A lei dela vai ser chamada de arco-seno. Então, como é que eu vou escrever? Se o seno de 30 dá meio, então o arco seno de meio vai dar 30. Ou seja, 30 é π sobre 6. Se π sobre 6 manda para meio, a função arco seno vai levar o meio para o π sobre 6. O meio vai ser levado para o 30 ou π sobre 6. Depende se você escreve em graus ou em radiano, né, pessoal? Então, tanto faz. Nós tivemos aqui um probleminha com a mesa digitalizadora. Ela está ameaçando fechar, mas não fechou. Ela está aí. Vamos ver se eu consigo escrever. Pronto. Meio manda para π sobre 6. É o que faz a função inversa. Então, nós preparamos aqui os dois gráficos dessas duas. Essa aqui já estava feita, foi aquele pedaço. Olha os pontos marcados, ó. O menos π sobre 2 manda seno de menos 90, que é a mesma coisa que 70, manda para o menos 1. Então, é esse ponto aqui, pessoal. Então, qual é o ponto inverso? É o menos 1 mandando para o menos 90.
menos 1 está aqui, menos 90 está aqui, então esse ponto vira esse. Lembrando que tem aquela historinha de que se eu fizer a função identidade, né? Se eu fizesse aqui a função identidade, ela funcionaria como espelho e esse ponto estaria do lado de cá, né? Estaria aqui, ó, que é esse cara daqui, ó. Tá? Pronto, então esse ponto virou esse. O ponto 0, 0 é um ponto que não sai do lugar, permanece 0, 0. E o ponto 90, 90 sendo 90, manda para o 1. Então é esse ponto aqui, 90 manda para o 1. Na função inversa vai ficar o 1 mandando para o 90. 1, que está aqui escrito 1, mandando para o 90, que é o π sobre 2. Π sobre 2 é igual a 1,57, que é igual a 90. Então temos esse ponto aqui. Se eu fizer isso com todos os pontos, eu vou ter então essa curva daqui, que é a função inversa dessa função f daqui. E aí, mostrando os dois gráficos no mesmo, né, no mesmo plano cartesiano, e mostrando a função identidade aqui, y igual a x, né, função identidade, nós aprendemos lá, quando demos a aula de função inversa, que toda função e sua inversa são simétricas em relação à função identidade. E aí mostra que a função azul, que é a f de x, dada por seno x, ela é a inversa, ela é simétrica em relação à função identidade da sua função inversa, f menos 1 de x, que é dada por arco seno de x. Pronto, está apresentada a primeira função, né? Está apresentada a primeira, vamos para as demais. Nas demais agora, eu vou me permitir, então, fazer um pouquinho mais de rapidez. Então, vamos agora para a função cosseno. Então, nós aprendemos a cossenoide, que é esse gráfico aqui, ó. Todo esse gráfico aqui, aprendemos ele, fizemos passo a passo, ponto a ponto. Só que, mais uma vez, ela não é injetora. Se eu passar uma horizontal, cruzo em 2 pontos. Mas, se eu fizer uma restrição, eu vou conseguir fazer que ela se torne bijetora. E o pedaço que eu vou pegar é justamente esse aqui que eu estou agora pintando de azul, pessoal. Que vai daqui até aqui. Que vai do 180, do 0 ao 180, em termos de domínio. Então, a restrição é pegar, em vez de pegar o domínio real, pegar só o intervalo de 0 a π. De 0 a 180 corresponde aos 2 primeiros quadrantes aqui do círculo trigonométrico, né? Esses 2 primeiros quadrantes aqui. Pronto. Com esses 2 primeiros quadrantes, a gente vê que o cosseno no primeiro é positivo e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, a imagem vai variar. Eu preciso, então, restringir também o contradomínio para exclusivamente a imagem. A gente sabe que a imagem da função seno, da função cosseno, é o intervalo que vai do menos 1 a 1. Então, aqui, a restrição vai ser justamente tornar o contradomínio igual à imagem. Se eu fizer isso, beleza, eu consigo. Se eu fizer isso, eu consigo tornar essa função bijetora. E se ela é bijetora, o que nós podemos agora? Nós podemos inverter a função cosseno. Se podemos inverter a função cosseno, então eu vou mostrar aqui no mesmo momento a função e sua inversa. Então veja que eu limitei o domínio agora, intervalo de 0 a π, daqui até aqui, de 0 a π. Esse é o meu domínio. A imagem, o contradomínio vai ser exatamente a imagem, de menos 1 a 1. Então, se aqui a função f leva aqui do conjunto A no conjunto B, como é que vai ser a inversa? Que leva do conjunto B, que é o intervalo do menos 1 a 1, ao conjunto A, que é o intervalo de 0 a π. Pronto, aí escolhi 3 pontos só. O ponto 0, 1, que é esse daqui. E aí, quando eu faço a inversa, vira o ponto 1, 0, que é esse daqui. Segundo ponto que eu escolhi, 90 mandando para o 0, é esse ponto aqui. 90, né, que é o π sobre 2, mandando para o 0. E o inverso vai ser 0 mandando para o π sobre 2, que é esse ponto daqui. E para terminar, o 180 manda para o menos 1. É esse ponto aqui. Esse aqui é o 180, e esse aqui é o menos 1. E aí vira o ponto menos 1 mandando para o 180, estamos aqui diante desse ponto. E com isso está feito claramente aí
é a função e sua inversa. No caso, agora a função arco-cosseno. Pronto, vamos para a terceira função. Vamos para a terceira função. É a função arco-tangente. Pronto. Então, vamos relembrar o que é que a gente já estudou antes. Né? Essa curva aqui é o gráfico da função tangente. Tem vários pedaços desses, né? Você faz quantos você quiser, aqui nesse pedaço. E ela tinha que característica? Ela tinha assíntotas, ou seja, não existe tangente de qualquer ângulo. Onde tem essas retas verticais verdes, nós temos as chamadas assíntotas. E nessas assíntotas, a função não está definida. E a função vai se aproximar dessas assíntotas, sem nunca tocar. E ela possui infinitas assíntotas. Novamente aqui a mesa está apresentando um probleminha, agora dessa vez ela fechou. E vamos torcer aqui que ela abra com rapidez. Pronto, estamos aqui, ó. Pronto. Voltando para cá, onde estávamos. Então, conforme falei, qualquer ângulo de 90 e que você some um múltiplo de 180, vai ser uma assíntota. Então, K igual a 0, leva a essa assíntota daqui. K igual a 1, são números inteiros, ó. K igual a 1 leva a essa assíntota daqui. K igual a 2 leva a essa assíntota. K igual a menos 1 leva a essa assíntota. São essas retas verdes. E a função, veja que se aproxima da reta verde sem nunca tocar, né? Ela vai aqui, ó, se aproximando dessa assíntota sem nunca tocar, aqui pela direita do menos 90 e também aqui do lado de cá. Bem, essa função claramente não é objetora, porque se eu passo uma reta horizontal, ela cruza em infinitos pontos. Então, isso claramente não é, bastava cruzar em dois, que já não era, mas ela cruza em infinitos, né? Porque cruza aqui, eu não fiz todos os infinitos ramos da nossa tangentóide. Mas eu posso fazer uma restrição. E qual é essa restrição, pessoal? Vamos relembrar. Qual é? É pegar só um desses ramos aqui. Só pegar esse ramo de vermelho aqui que eu estou pegando. Ou seja, daqui até aqui. Então, eu estou propondo que seja feita a restrição, que vai do menos 90, que é esse ângulo aqui, menos 90, até o 90, que é esse daqui, que é o π sobre 2. Na hora que eu pego só um ramo desse, a imagem da função tangente, a tangentóide, já era formada pelos reais. Então, a imagem não precisa de nenhuma restrição. Então, eu posso deixar quem aqui na imagem o próprio conjunto dos reais. Porque não vai haver sobra. Todo número real vai receber de alguém. Então, ao fazer essa restrição, e ao pegar só esse ramo, a função se torna bijetora mais uma vez. Se ela é bijetora, ela tem inversa. Podemos inverter a função tangente. E como é que vai ficar o gráfico da função tangente? Então, enquanto a nossa função tangente é essa daqui, que é esse ramo aqui, né? Esse aqui. Quem é o domínio? O domínio que vai do menos π sobre 2 até o π sobre 2. E a imagem e o contradomínio são os reais que coincidem com a imagem. Quem vai ser a função inversa? Então, A manda para B, B manda para A. O intervalo que vai do menos π sobre 2 ao π sobre 2, sem incluir o 90 e o menos 90, porque eles são assíntotos. E, por definição, a assíntota não faz parte da função. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, menos 60
Ó, aqui é o menos 90. Se eu dividir em 3 partes iguais aqui, ó, esse cara é o menos 60. Menos 60 manda para menos raiz de 3. É esse ponto aqui. Então, eu escolhi esse ponto. Escolhi esse daqui. E mesma coisa aqui. Do 0,90 dividido aqui em 3 partes iguais. Então, esse cara aqui, que está até coincidindo um pouco com esse verdinho aqui que eu marquei, tá? Mais ou menos. Raiz de 3. Pronto. É esse ponto aqui. É esse ponto aqui. Então, esses 3 pontos. O menos π sobre 3 mandando para o menos raiz de 3. Vira o menos raiz de 3 mandando para o menos π sobre 3. Ou seja, vira esse cara daqui. Aqui seria o menos 1. O menos raiz de 3 mais ou menos por aqui. Que manda... Se eu dividir aqui em 3 partes iguais, ó, esse é o menos 60. Menos π sobre 3. Ou seja, esse ponto, esse aqui, vira esse. O 0,0 permanece 0,0. E o 60, mandando por raiz de 3, vai virar o raiz de 3. Mais ou menos esse cara mandando por 60. Pronto. E nós temos aqui, então, esse ramo aqui. Essa aqui é a função que acabou até invadindo aqui essa área, porque de fato ela prossegue infinitamente aqui para a direita e infinitamente aqui para a esquerda, certo? Pronto, esse é o gráfico da função. Então, se eu perguntar a vocês, quanto é a tangente de 45 graus? Né? Quer dizer, a função y igual a tangente x. Né? Então, 45 manda para 1. Agora, se eu pegar a função arco tangente de x, então... Se eu perguntar qual é o ângulo cuja tangente vale 1, resposta é 45, que é π sobre 4. Ou seja, é a volta, né? Se 45 manda para 1, 1 manda para 45 na função inversa. Pronto, terceira função mostrada. Vamos para a quarta função. Função arco tangente. Muito parecido com a tangente. Então, a restrição é basicamente pegar um ramo, que é esse ramo que eu vou pegar aqui, e esse ramo vai de quanto a quanto, pessoal? Vai de 0 até π, até 180. E o contra-domínio não precisa de nenhuma restrição, pode continuar a ser reais. Pronto, feito isso, nós podemos inverter a função cotangente, e a mesma história se repete, ou seja, do 0 ao π, aqui está errado, né? Porque está fechado, aí tem que ser aberto, né? Ó. Porque não inclui as assíntotas, né? Manda para o R, e aqui é a função inversa. Os reais mandam para o intervalo do 0 a π. Quem é domínio vira contra-domínio, quem é contra-domínio vira domínio. Aí que ponto eu escolhi? Ó? O ponto 30 graus, mandando para o raiz de 3. Aqui é o 90, se eu dividir aqui em 3 partes iguais, o 30 graus está aqui, manda o raiz de 3. Veja que é um cara maior que 1, tá vendo? O 90 manda para o 0, é esse ponto aqui. E o terceiro ponto, o 210, que é o 7π sobre 6. Não, 210 não, que está errado, né, pessoal? Aqui está errado, não é o 210 para ficar no segundo quadrante. Desculpa, aqui tem um erro. Tem que ser 90 mais 60. Isso vai dar 5π sobre 6. Foi mal. Então, 5π sobre 6, que dá o 150, né? Se eu dividir aqui 90, né? De 90 a 180, 3 partes iguais, esse cara aqui é o 150. E o 150 vai mandar pro menos raiz de 3. Pronto. Então, esse ponto, esse, vai virar esse daqui, né? Esse ponto vira esse, é o ponto 90, 0, vai virar o ponto 0, 90. O π sobre 3 virando raiz de 3, vira raiz de 3, mandando para o π sobre 6. Então, mais ou menos aqui.
E esse terceiro ponto aqui, que é o 5π sobre 6, que é o 150, manda para o menos raiz de 3. Então, agora o menos raiz de 3 é que vai mandar para o 150, que é mais ou menos aqui, que é o 5π sobre 6. Pronto, então está mostrado, mais uma vez, o gráfico da sua função, da função f e sua inversa. Então, se eu perguntar quem é o arco tangente de 1? Resposta, olhando para cá, é o 45. Porque tangente, desculpa, arco cotangente, foi mal. Porque a cotangente de 45 é 1, tá? Mostrado o quarto exemplo da função cotangente. Vamos para o quinto exemplo. Agora, a função arco secante, que era formada por esses pedaços aqui que parecem parábolas, mas não são parábolas, porque ela aqui, ela tem assíntota e a parábola normal não tem assíntota, ela se aproxima dessa retinha verde tracejada sem nunca tocar, né? Então, todos esses ramos aqui são infinitos ramos. E claramente essa função, mais uma vez, não é bijetora, porque quando eu passo uma reta horizontal, ela cruza em mais de um ponto. Então, ela não é injetora e automaticamente não é bijetora. O que é que eu tenho que fazer mais uma vez? Uma restrição. Que restrição eu devo fazer? É assim, só lembrando aqui que as assíntotas da cotangente são em 90 e seus múltiplos de 180, que é o 270, que é o menos 90, e assim por diante, né? E aí, qual é a restrição? Eu devo pegar o seguinte ramo que eu vou pintar agora. Eu vou pegar esse ramo que eu vou pintar de azul, pessoal. Vou pegar essa metade aqui de cima e vou pegar essa metade aqui de baixo. Ao pegar esses dois pedaços aqui, ou seja, o intervalo que vai da onde até onde? Do 0 ao 180, lembrando que no 90, no π sobre 2, ele tem uma assíntota. Então, na verdade, é esse intervalo junto com esse daqui. Então, esse primeiro intervalo é um intervalo que vai do 0 ao π sobre 2, sendo que está aberto no π sobre 2, né? Está aberto aqui no π sobre 2. União com o intervalo que vai, nesse segundo intervalo, que vai do π sobre 2 até o π, que é esse segundo intervalo aqui. E também, se eu deixo o contradomínio real, essa região aqui, ela não recebe de ninguém. É a região que vai do menos 1 a 1. Então, a região que vai do menos 1 a 1 tem que ser retirada do domínio. Então, eu faço todos os reais, conjunto de diferença, né, menos o intervalo que vai do menos 1 a 1. O intervalo aqui está aberto pelo fato de, quando eu fizer a subtração, os pontos 1 e menos 1 fazem parte do domínio da função que passa a ser bijetora agora. Então, esse ramo azul, pessoal, fique bem claro, esse ramo azul, se eu passo retas horizontais agora, nenhuma delas vai cruzar em mais de um ponto, hein? Por isso que ela é bijetora. Fique bem clara essa ideia, que eu consigo tornar. E essa, de todas as funções que existem, essa aí é a que tem maior domínio possível, tá? E a minha ideia é tentar sempre botar o maior domínio possível, né? Pronto. Feita essa restrição, nós podemos agora, né? Feita essa restrição, nós podemos agora visualizar o gráfico das duas. Deixa eu subir só um pouquinho mais. Pronto. Agora vamos inverter, ou seja, então vamos lá. Outra maneira de escrever esse intervalo todo aqui, em vez de fazer a união desse com esse, outra maneira de pegar esse aqui todo, que é o intervalo que vai do 0 ao 180, e retirar só o elemento da assíntota, que é o π sobre 2, que é esse cara daqui. Então, o domínio conjunto A é o intervalo de 0 a π menos o 90, e o conjunto B, contra domínio, são os reais menos o intervalo do menos 1 a 1. Então, quando eu fizer a inversa, vai virar o contrário. Esse cara daqui, deixa eu ver, os reais, tirando, né? Menos o intervalo que vai do menos 1 ao 1, é o domínio, que é o nosso B, e o contradomínio vai ser o nosso A daqui, que é o intervalo de 0 a π menos o π sobre 2. Escolhemos aqui 4 pontos. Quais? 0 mandando para o 1,
é esse ponto aqui, vira 1, mandando para o 0, que é esse ponto aqui. O ponto vejam que esse pedaço aqui que está de azul é exatamente o que eu pintei lá de azul. Deixa eu voltar aqui. O que eu pintei lá de azul, ó, lá em cima, tá vendo? Exatamente a mesma coisa, hein? Só para a gente comparar. Está coerente lá com o que eu coloquei em cima. O ponto é 60, mandando para o 2, 60 está aqui. O 2 é o dobro de 1, é esse ponto aqui. Manda para quem? Para o 2, mandando para o 60. O 2 está aqui. O 60, se eu dividir aqui em 3 partes iguais, mais ou menos esse ponto aqui. Então, esse ponto vira esse daqui. Um terceiro ponto, o 120. O 120 manda para o menos 2, aí vai virar o ponto menos 2 mandando para o 120. Menos 2 estaria mais ou menos aqui. O 120 estaria mais ou menos aqui, um pouco acima do 90. Aqui é o 90, ó, dividido em 3 partes iguais. Aqui é o 120. Estamos aqui dentro desse ponto. E 120 por menos 2 é mais ou menos aqui. Então, esse ponto aqui, esse, vira esse. E o quarto ponto que eu escolhi, o 180, que é o π, manda para o menos 1. É esse ponto aqui, ó. O 180 manda para o menos 1. Qual é o ponto da função inversa? É o menos 1 mandando para o 180. Menos 1 mandando para o 180, esse ponto aqui. Então, por isso a gente gera esse ramo e esse ramo aqui, se eu continuar fazendo mais pontos, né? E está mostrado aí o nosso par de... Então, se eu perguntar quem é o arco seno de 2? Resposta: 60 graus. Né? Enquanto na função seno não, desculpa pessoal, secante, né? Foi mal, secante. Enquanto a função secante leva o 60 no 2, a função arco secante, que é essa daqui, leva o 2 no 60. Então, a ideia da função inversa. Para finalizar a aula, a última das 6 razões, a função arco cossecante. E para achar essa função inversa, eu preciso partir da sua função original, que é a função secante, que nós já fizemos, que é muito parecida com a secante, com a diferença que as assíntotas correspondem agora ao 0 grau, ao 180 graus, ao 270 graus, essas são as assíntotas. Essa função, claramente, se eu passo uma reta horizontal, cruzo em mais de um ponto, ela não é bijetora, só que se eu fizer uma restrição, não é isso? Se eu fizer uma restrição, eu consigo torná-la bijetora. Qual é o ramo que eu vou pegar, pessoal? A restrição vai ser a seguinte, eu vou pegar esse ramo aqui, ó, daqui até aqui, e daqui até aqui. Percebam que se eu pego esses dois ramos aí, indo aqui até o infinito, né, aqui se aproximando da síntese sem nunca tocar, ou seja, se eu pego esse intervalo que vai daqui até aqui, do menos 90 ao 90, eu pego uma função que é claramente bijetora se eu restringir esse domínio e restringir também o contradomínio. Então, fazendo a restrição do domínio, já está escrito aqui, ó. Vou pegar o intervalo que vai do menos 90 a 90, mas aí eu tiro o zero, por causa dessa assíntota aqui, né? Tiro o zero. E o contradomínio, eu tenho que restringir, não pode ser os reais, porque essa região aqui não faz parte do domínio, do contradomínio, e ia ficar sobrando. Então, a gente retira essa região, intervalo de menos 1 a 1, e, consequentemente, agora todo mundo que fica na imagem passa a receber e, consequentemente, pode mandar para ter uma função inversa. Pronto. Está mostrado aqui. Há exatamente esse domínio que eu acabei de falar, o domínio que vai do menos 90 ao 90, sem incluir o zero, né, que está errado, aqui é o zero, sem incluir o zero.
E a imagem, intervalos reais, tirando o intervalo do menos 1, ou seja, a imagem é essa região aqui e essa região aqui. Então, na função inversa, quem vai ser o domínio? Os reais menos o intervalo, que vai do menos 1 a 1. Né? Então, esse aqui passa a ser o novo domínio, que era o que era contradomínio, né? Vira domínio. E o contradomínio era o domínio de antes, ou seja, o intervalo que vai do menos 90 ao 90, esse intervalo fechado, mas tira aí um elemento que não pode fazer parte, que é o zero. Então, tá aqui, ó, o cara que vai do menos 90 ao 90, toda essa região aqui, tirando quem? Tirando o zero. Pronto. Então, está bem definida. E agora podemos, então, fazer a função arco cossecante. Como é que fica? Então, agora eu só escolhi 4 pontos. Primeiro ponto, menos 90 mandando para o menos 1. Vem a ser esse ponto aqui, ó. Menos 90 mandando para o menos 1. Na função inversa, o menos 1 vai mandar para o menos 90, ou seja, vai virar esse ponto aqui. Esse ponto vira esse. Segundo ponto, o menos 60. Onde é que está ele aqui? Tá. Menos 60 não. Que é o menos. Tá certo isso? Tá, menos 60. Então, 90. Aqui mandaria para o menos 2. E o menos 2. Que estaria aqui, mandaria. Mas cossecante é inverso do cosseno. Cosseno de 60 é meio. De fato, para ser o inverso, tem que ser o menos 2. Função cossecante, exatamente. Então, esse ponto vira esse, e aí eu faço isso com esses 4 pontos, mais um ponto aqui, mais um ponto aqui, vira esse daqui e esse daqui, e os 4 pontos estão feitos. Queria mostrar também que na calculadora, eu vou abrir aqui a calculadora e mostrar que essas funções trigonométricas aparecem na calculadora, viu, pessoal? Vamos aqui abrir a calculadora para todos vocês verem. Então, por exemplo, quando eu digito 30 graus, essa calculadora aqui está em graus, ó. Está escrito aqui degree quer dizer grau. 30 graus, se eu apertar aqui, ó, trigonometria, e apertar seno, o seno de 30 é meio. Agora, se eu quiser fazer a volta, eu vou pegar a função trigonométrica inversa, que é o arco seno. Como é que eu acho ela? Trigonometria de novo. Aí eu aperto aqui essa segunda opção. Olha quem aparece aqui, o arco seno. Que do inglês escreve SN, a gente escreve SN, e ele está usando a simbologia de inversa de menos 1. Se eu apertar aqui, volta por 30 graus. Pronto, então qualquer ângulo agora, que eu já sabia calcular qualquer uma das sensações com essas 6 funções, qualquer resultado agora eu aperto aqui, ó, e aparece as 6, ó. O arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, o arco cotangente, o arco cossecante e o arco secante. Né? Então, pegar 30 graus aqui e vamos botar aqui, pegar 30 graus novos e calcular agora a secante de 30. Dá o raiz de 3. Não, mas aí que ele já está... Deixa eu voltar aqui. Ela está interpretando como sendo o resultado. Deixa eu zerar isso aqui, zerei. Então, deixa eu apertar 30 graus e apertar a cossecante. Vou apertar a cossecante, vai dar 2. Se eu apertar a arco cossecante, que é essa daqui, volta por 30 graus. Então, isso tem na máquina, vocês podem usar. Então, o que me motivou, basicamente, a gravar essa aula, pessoal, foi o fato dos meus alunos estarem usando a calculadora. E ao usar a calculadora, tem disponível essa função. E se tem disponível essa função, alguns problemas realmente ficam mais simples se você usar a função trigonométrica inversa, tá? Então, já que muitos usaram sem saber que estavam usando, então, qual foi a minha escolha? Eu tratei de criar essa aula
para que os alunos que usaram a função trigonométrica inversa realmente o façam agora com convicção, porque agora tem um embasamento para justificar o que é que estão fazendo. Pessoal, terminamos trigonometria e a próxima aula, a aula 23, vai ser sobre números complexos. Tá? Então, aguardo vocês lá. Até breve. Grande abraço e eu vou interromper.